Mas nunca é tarde não, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. Pois bem, meus irmãos, assim, uma das coisas que eu gostaria de falar com vocês é... Nós estamos vivendo um tempo diferente e difícil, né? Nesses últimos dias, diante de tudo o que tem acontecido, né, ao nosso redor nesses últimos tempos, né, com relação a essa pandemia, esse vírus, né, que tem nos acometido, e isso tem feito com que muitos de nós, talvez a maioria, estejamos presos em casa, né? Claro que alguns continuam trabalhando, mas existe aqueles que, por força de lei, os comércios não estão sendo permitidos funcionar e com isso muitos têm ficado, às vezes, um tempo bem longo em casa. Então, assim, a minha pergunta é como nós temos usado esse tempo, né? A palavra do Senhor nos conduz, né, em Efésios capítulo 5, por exemplo, né? Efésios 5, o versículo 16, que fala, remindo o tempo, né? Porque os dias são maus. E se nós lermos o capítulo 6 e o versículo 13, aí Paulo fala: pois tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Então nós vemos que Paulo fala no capítulo 5, o versículo 16, né, que ele fala que remindo o tempo porque os dias são maus, ou seja, todos os dias são maus, mas no capítulo 6, no versículo 13, Paulo fala do dia mau, né? Então devemos remir o nosso tempo. Eu creio que esse tempo que os irmãos estejam em casa sem poder trabalhar ou sem poder sair, no caso de alguns irmãos por questões de riscos, né? Vamos usar esse tempo assim, com um tempo de boa qualidade, né? Um tempo de oração, de jejum, um tempo de nós dedicarmos às escrituras, a bons livros, né? Há muitos bons livros que podemos nos edificar. Eu e outros irmãos temos postado, né, para os irmãos, palavra de outros irmãos, como Marcos, Mário, Evangevaldo, Eliseu, Cláudio, e outros irmãos que têm servido com a igreja, com a ministração da palavra. Então tudo isso são elementos, são coisas, né, que nós podemos usar nesse tempo em casa para que nós venhamos sermos edificados, né, e avançarmos mais no conhecimento da palavra do Senhor e no conhecimento de Cristo Jesus. Então tome cuidado para não gastar o seu tempo à toa com televisão, com filmes, com coisas que não edificam. Mas é só uma palavra mesmo de advertência aí de como temos usado o nosso tempo. Mas na verdade, assim, o que eu quero de fato hoje compartilhar com os irmãos, é um texto que foi muito usado nesses últimos dias, principalmente quando o nosso presidente, juntamente com pastores, chamaram o povo a estar jejuando e orando. Esse texto foi amplamente usado, que é um texto de 2 Crônicas, o capítulo 7, o versículo 14, né, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto foi amplamente usado nesses últimos dias e tem sido usado, mas muitas vezes eu creio que esse texto não tem sido colocado na sua melhor forma, no seu melhor contexto para a igreja.
Porque muitas vezes esse texto tem sido usado no contexto assim, englobando o país como um todo, ou o mundo como um todo, e às vezes utilizamos esse texto como se Deus estivesse falando à nação, e sendo que na verdade o Senhor aqui não está falando a uma nação de ímpios, mas Ele está falando uma nação que é o seu povo. Na verdade, esse texto está dentro do contexto quando Salomão havia terminado de construir o templo, ele havia consagrado o templo ao Senhor, e depois dele ter feito essa consagração do templo ao Senhor, no versículo 12, fala assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o Senhor está falando com uma nação dentro de um contexto de que essa nação é o seu povo. Mas hoje, qual é a nação que é o povo de Deus? A Escritura diz, né, que nós somos nação santa, né, povo escolhido de Deus. Então, se nós trazermos esse texto para o contexto de hoje, nós temos que considerar que a nação da qual o Senhor está falando, que nós podemos colocar esse texto no nosso contexto de hoje, é a igreja. É a igreja do Senhor, que a igreja do Senhor é a nação santa, é o povo de Deus. E Deus, então, eu creio que está falando nesse tempo conosco. Então eu creio, amados, que nós devemos contextualizar esse texto nos nossos dias de hoje como Deus falando a nós, à nação santa, ao povo adquirido, né, que é a igreja do Senhor. Nós não sabemos quanto tempo vai durar essa peste. Sabemos que o Senhor está no controle de tudo, no governo de tudo. O Senhor não abriu mão do seu governo, nada está acontecendo por acaso, né? O Senhor está governando, está comandando tudo, dirigindo a história, escrevendo a história. A Ele pertence o governo, né? E o Senhor não perdeu o controle de nada, está no controle de tudo. Então nós sabemos que o Senhor, se Ele quiser, com uma palavra dele, Ele pode colocar fim a essa peste, né? A essa praga que se instalou nesses últimos dias, né? E que está assolando o mundo, está assolando as nações, né? Há muita gente morrendo, há muitas empresas falindo, muito desemprego acontecendo. Mas o Senhor, numa palavra só, numa atitude dele só, de comando, ele pode cessar tudo isso. Me veio à mente aqui o texto de Números, né? Capítulo 16, no versículo 20 até o versículo 50. Nesse texto de Números, capítulo 16, nós vamos ver ali o registro da revolta de Corá, né? Quando Corá, Datã e Abirão se rebelaram ali contra o Senhor, e nós sabemos da história. O Senhor abriu a terra, 150 pessoas de renome foram tragadas nessa revolta. Mas logo depois disso, nós vamos ver que no capítulo 16, no versículo 41, logo depois que havia acontecido, que o Senhor já havia aberto a terra e tragado os rebeldes, nós vamos ver que houve uma revolta do povo. O povo no dia seguinte já estava cometendo de novo o erro, né? Diz assim: mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós mataste o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio dessa congregação e consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse
Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele o fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação, faz expiação por ele, porque grande é a indignação. E saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Tomou Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, eis que a praga já havia começado entre o povo, deitou incenso e nele fez a expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e o vivo e cessou a praga. Então nós vemos assim, que essa atitude de Moisés de falar com Arão, para ele pegar o incensário, colocar fogo do altar e já sair fazendo o sacrifício, isso tem a ver com oração, né? Então eu creio que nesse momento foi colocado diante do Senhor a oração em favor do povo. E o Senhor então cessou a praga. Uma outra situação de praga que me veio à mente, também que está no livro de 2 Samuel, no capítulo 24, foi quando Davi resolveu fazer o censo, né, para saber qual era o poderio do seu exército, e isso era contra a vontade do Senhor, e Davi então toma uma atitude totalmente contrária ao princípio que Deus havia colocado para Davi. Davi então resolve fazer o censo e diante disso o Senhor resolve punir a sua atitude, o seu pecado, e o Senhor coloca diante de Davi, vocês podem conferir isso em 2 Samuel capítulo 24, o Senhor coloca diante de Davi 3 alternativas, né? Ele poderia ter 7 anos de fome, poderia passar por 3 meses debaixo da perseguição dos seus inimigos, ele cairia na mão dos seus inimigos, ou o Senhor mandaria uma praga entre o povo. E Davi então preferiu cair na mão do Senhor, porque ele diz que não gostaria de cair na mão dos seus inimigos, porque na mão do Senhor há muitas misericórdias. E o Senhor então fez descer uma praga que naquele tempo acabou matando 70.000 homens. Nós podemos ver isso no versículo 16, quando o Senhor resolve então cessar a praga. O Senhor, aqui no versículo 16, fala assim: estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Então, quando o Senhor manda o anjo tirar a mão, o Senhor disse para o anjo: basta, e a praga cessou. Mas no versículo 17, nós vamos também ver ali, assim como Arão, ele, naquela atitude do incenso, do fogo do altar, como uma oração, e o Senhor fez a praga cessar, Davi aqui também ele faz uma oração. Vemos que Davi, no versículo 17, ele fala: vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor dizendo: eu é que pequei, e eu é que procedi perversamente. Porém essas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Então nós vemos aqui que Davi também levanta ao Senhor uma oração. Então, amados, eu creio que nós como igreja podemos orar e devemos orar sim, para que o Senhor tire a mão, para que o Senhor diga: Senhor, basta, tenha misericórdia do povo, das nações, tenha misericórdia da tua igreja. Mas devemos ter um coração de não só orar com o interesse daquilo que é para nós a nosso favor, mas devemos orar também para que o Senhor cumpra as suas profecias, para que venha a vontade do Senhor, que ela seja feita aqui na terra como ela é feita no céu, ou seja, que a vontade do Senhor seja feita aqui na terra exatamente como ela é feita no céu, ou seja, que a vontade do Senhor seja plena nesse tempo, e nós guardemos o nosso coração em confiança e em esperança no Senhor, independente da circunstância. Mas podemos orar sim, devemos orar. Mas voltando aqui para o texto de 2 Crônicas 7, aqui fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Creio que nós somos esse povo. Nós somos um povo do Senhor e nós chamamos
pelo nome do Senhor, pois nós chamamos pelo nome de Cristo Jesus, que tudo que nós fazemos, nós pedimos em nome de Jesus, clamamos em nome de Jesus, tudo através dele, por ele, para ele. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome, né, se humilhar, então eu creio que o Senhor está trazendo essa palavra para a sua igreja, né? Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, então devemos ter uma atitude de humilhação e orar, de oração, e me buscar, de busca, né? De clamor, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu creio que o Senhor quer sarar a sua igreja. Eu creio que o Senhor quer nos purificar. Creio que o Senhor quer nos santificar. Então, amados, devemos aplicar isso aqui na nossa vida. Será que nós não estamos falhando com o Senhor? Com tudo aquilo que o Senhor tem colocado para nós, concernente aos seus mandamentos, quando ele diz que aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Será que nós temos de fato guardado os mandamentos do Senhor? Temos amado o Senhor profundamente? Será que não é um tempo da sua igreja se limpar, se purificar, vendo que Jesus está às portas, e aplicar essa palavra nas nossas vidas? Será que nós não temos muita coisa para acertar com o Senhor? Será que não temos levado uma vida meio desleixada, sem um fervor, sem um amor profundo pelo Senhor, sem um apego, sem um amor entre os irmãos, sem um calor pela proclamação, pelo serviço do Senhor, por uma vida piedosa? Será que não está nos faltando alguma coisa? Será que nós não temos alguma coisa ou algumas coisas para limparmos do nosso meio e do nosso coração nesse tempo? Será que o Senhor não está nos falando nada nesses dias? Eu creio que cada um de nós, meus amados, devemos colocar isso diante do Senhor como uma reflexão. Como o salmista diz: sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da justiça, pelas veredas eternas. Então, será que nós não devemos olhar para o Senhor, buscar o Senhor? Senhor, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau e me conduz pelos caminhos eternos, pelo caminho santo. Então, amados, a minha palavra nesse dia que me vem ao coração para compartilhar com vocês é que cada um de nós, sem exceção, todos nós, possamos avaliar a nossa vida e olhar se não há alguma coisa e que nós temos que nos humilhar, orar, buscar ao Senhor, converter dos nossos maus caminhos, né, para que o Senhor venha dos céus, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra, ou nos prepara para uma nova terra, né, a um novo céu, uma nova terra. Assim, a minha preocupação, e é o que eu tenho meditado nesses últimos dias, refletido, é que vamos considerar que o Senhor dá um basta nessa praga, né? Não sabemos quando isso vai terminar, se vai terminar, como vai terminar, mas vamos considerar aqui que nós como igreja continuemos clamando, orando ao Senhor, e o Senhor bota um basta, seja através da medicina, que os médicos, cientistas, pesquisadores venham descobrir um remédio, uma vacina, ou mesmo sobrenaturalmente o Senhor diga basta e o vírus venha cessar. Aí vamos considerar que tudo isso passa e daqui a pouco nós estejamos vivendo as nossas vidas normais, como vivíamos antes, há um mês e pouco, 2 meses atrás. Será que nós seremos os mesmos cristãos? Será que nós vamos ser os mesmos crentes que éramos há um mês, 2 meses atrás? Será que não vai haver nenhuma mudança em nós? Se não houver nenhuma mudança em nós, depois que tudo isso passar, eu creio que terá sido em vão toda essa experiência que o Senhor está nos permitindo passar. Se não houver nenhuma transformação,
não houver nenhuma mudança de mente, se não houver nenhuma avaliação, onde depois de tudo isso eu possa de fato e de verdade me tornar um melhor cristão, uma melhor ovelha, um melhor pastor, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, e assim tantas coisas que a gente poderia nos colocar de nos tornarmos melhores, se tudo isso não nos fizermos avançarmos, não nos levar a avançarmos na vida cristã, em santidade, em mudança de mente, em santificação, se isso não nos conduzir a isso, se quando isso passar, tudo isso passar, se nós voltarmos à mesma vida que tínhamos há 2 meses atrás, por exemplo, eu creio que teria sido em vão. Qual teria sido o valor de todo esse momento de aflição, de privação, de provação, de medo, de ansiedades que nos assola, que nos abate, que nos deixam preocupados? Se isso não mudar a nossa atitude depois que isso passar, eu creio que teria sido em vão para nós. Então, meus amados, a minha palavra é que tudo isso que nós estamos vendo nesses dias possa nos levar a uma maturidade, a um desenvolvimento da nossa salvação, como diz a Escritura: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu creio que é um tempo da igreja, de cada um de nós olharmos para nós mesmos diante do Senhor e dizermos: Senhor, nos limpa, nos purifica, nos santifica, veja o que está, o mau caminho que é em mim, e me guia por um caminho novo, por um caminho eterno. Então, amados, que o Senhor nos abençoe nesse sentido. Eu queria ainda compartilhar um texto com os irmãos, de algumas coisas que nós poderíamos, por exemplo, meditar em mudar a nossa mente. O texto, por exemplo, de Colossenses, né? Colossenses 3, o texto de Colossenses 3, por exemplo, que fala de 3, de 5 a 11, que fala assim: fazei, pois, morrer toda a vossa natureza terrena, prostituição, impureza. Assim, quantas coisas erradas de impureza pode ter na nossa mente, no nosso coração, o Senhor quer que nós nos limpemos, da paixão lasciva, né, do sentimento lascivo, desejos malignos, quantos desejos que não estão em sintonia com o coração do Senhor. Mas o Senhor quer que nós sintonizemos o nosso coração com Ele, que todos os desejos malignos sejam afastados do nosso coração, da avareza. Quantos irmãos às vezes passam o ano inteiro sem se preocupar em contribuir com seus dízimos, as ofertas, para o sustento da obra missionária, o sustento das atividades da igreja, para o sustento daqueles que têm necessidades, e às vezes se envolve na sua avareza, passa o ano inteiro sem contribuir com nada. E a Bíblia fala que a avareza é idolatria, fala: por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, quando vivieis nela. Ou seja, isso era no tempo quando nós não éramos convertidos, mas agora nossa atitude precisa ser outra, né? Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência. Quantas vezes nos prendemos à maledicência, né? Falar do irmão, fofocas, às vezes até com ar de santidade, querendo expor a vida dos irmãos, da linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e revestiste do novo homem, que refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Eu li até o versículo 10. Mas aqui, por exemplo, tem uma lista de pecados que nós podemos conferir e ver se no nosso coração não está acontecendo nada disso, e nos limparmos de tudo isso. Um outro texto também que me veio no meu coração, que aqui podemos ver também uma pequena lista, né? Que é de 2 Pedro 1 e 2, que diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, de invejas e de toda sorte de maledicências.
Aqui cita novamente a maledicência. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, amados, eu creio que o Senhor quer nos levar a um crescimento para a salvação. Então, amados, creio que esse é um tempo de nós olharmos para esse texto de 2 Crônicas e nos colocarmos ali como o povo de Deus, como a nação do Senhor, e clamar ao Senhor, pedir ao Senhor que nos purifique e termos atitudes práticas, mudanças práticas na nossa vida, né? E um outro texto que eu gostaria ainda de citar para os irmãos, que está no texto de Filipenses 4, né? Filipenses 4. Mas antes de eu ler esse texto de Filipenses 4 com os irmãos, eu quero voltar novamente ao texto de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. O Senhor perdoar os nossos pecados, sarar a nossa terra, tem uma condição da humilhação, né? A condição da oração, da busca pelo Senhor e da nossa conversão, né? Do arrependimento dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos. Que todos nós, amados, venham fazer essa reflexão nesse tempo. Eu creio que esse é um dia que o Senhor está nos dando essa oportunidade, a oportunidade de nós refletirmos sobre nós mesmos, como tem sido as nossas lâmpadas, né? Conhecemos aquela parábola das 10 virgens, né? Todas 10 eram virgens, todas 10 tinham um casamento, tinham um noivo para encontrar, todas 10 tinham lâmpadas, mas só 5 tinha azeite de reserva, né? A preocupação é que são das virgens despreocupadas. São aquelas 5 virgens que estão ali tranquila, minha lâmpada está acesa, mas se começar a apagar, na última hora eu corro ali e resolvo o problema. Será que na última hora vai dar para resolver? Será que se ouvirmos o grito, eis o noivo, eis o noivo, será que nós seremos aquelas 5 virgens prudentes que tem um azeite, que reacende a sua lâmpada e que entra para a boda do Cordeiro? Ou seremos aquelas 5 virgens que ficamos desatentos, acreditando que em algum momento, na última hora, a gente vai dar um jeito? E a Escritura mostra que na última hora não haverá jeito. Ou nós andemos num caminho reto com o Senhor, nos arrependendo, limpando o nosso coração, mudando a nossa mente, trilhando um novo caminho, ou quando ouvirmos aquele grito, eis o noivo, aqueles que não tiverem com as suas lâmpadas, com seu azeite, não entrarão para as bodas. Mas que o Senhor nos leve, de fato, a olhar para esse texto, né, de 2 Crônicas, que o Senhor falou para a sua nação, que naquele tempo aquela nação representava o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Hoje, essa nação, povo escolhido, nação santa, é a igreja do Senhor. E eu creio que o Senhor quer contextualizar esse texto para nós hoje, para se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter. A conversão é uma mudança de mente, é uma mudança de caminho. Eu estou indo para uma direção, aí eu viro totalmente ao contrário e venho por outra direção. Então eu creio que isso que o Senhor quer fazer conosco. O Senhor quer limpar a sua igreja nesse tempo, porque Ele vem encontrar a sua noiva, uma noiva pura, sem mácula, sem rugas, sem mancha, santa, para que Ele possa casar-se com ela, né? Mas bendito seja o nome do Senhor. E um último texto que eu queria compartilhar com os irmãos, que é o texto de Filipenses, capítulo 4, o versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amados, que o Senhor guarde o nosso pensamento em tudo aquilo que é verdadeiro, respeitável, tudo que é justo, que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, tudo que tem louvor. Se existe louvor, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Que nós nesse tempo temos de fato uma mudança de atitude e de pensamento. Amados, vamos olhar para o alto, né? Olhemos para o alto, vamos fazer como Paulo escreve aqui no livro de Romanos, no capítulo 12, né? Versículo 1 e 2, que é um texto conhecido de todos nós, né? Romanos 12, 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, que nós apresentamos mesmo os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E que sejamos mais frutíferos, que depois desse tempo, quando nós pudermos sair das nossas casas normalmente, nós possamos, a partir de hoje, desse momento, a nos tornarmos um crente melhor, mais santo, mais puro, mais zeloso, né? Que nós sejamos cristãos frutíferos na oração, que nós sejamos no jejum, que nós avançamos em tudo aquilo que de fato vai edificar a nossa vida com o Senhor e vai nos ajudar a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Que sejamos mais frutíferos, meus amados, e que nós venhamos a amar mais o Senhor. Mas que o Senhor nos abençoe abundantemente. Quero que todos os irmãos recebam o meu sincero abraço. Espero que em breve nós possamos estar juntos, né? Aqui estou mandando meu abraço virtual, mas espero que dentro de poucos dias que o Senhor nos abençoe para que possamos nos encontrar olho a olho, frente a frente, podemos abraçar. Que o Senhor abençoe grandemente cada irmão. Amém? A mesma casa